Bom, então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho ele é sobre hérnia umbilical em bovinos e em equinos. Esse trabalho ele foi produzido pelos acadêmicos Ana Maria Salvaguini, Arthur Rubas, Guilherme Hermínio, eu, Guilherme Ozelami, Lucas Kovaleski e Thiago Azambuja. As hérnias umbilicais, elas podem ser consideradas hérnias falsas ou hérnias verdadeiras. As hérnias umbilicais consideradas falsas, elas têm a formação de um saco ali na região do abdômen, do umbigo ali, só que esse saco ele é formado pela pele, pelo subcutâneo e pela face. A hérnia umbilical considerada verdadeira, além da formação desse saco, ele também tem a apresentação de um anel herniário. É isso que vai diferenciar uma hérnia da outra. Esse saco com esse anel herniário, ele é constituído de peritônio parietal e ele circunda o conteúdo da hérnia. É assim que a gente diferencia uma hérnia umbilical falsa de uma verdadeira, principalmente pelo anel herniário. As hérnias umbilicais, elas podem ser de origem congênita ou de origem adquirida. As hérnias umbilicais de origem congênita, ela ocorre principalmente por uma fusão incompleta das pregas laterais. Quais são essas pregas laterais? Nós estamos falando do músculo reto do abdômen e das fáscias. A hérnia umbilical de origem adquirida, ela se forma principalmente por um manejo inadequado do cordão umbilical desse feto quando ele vem a ser expulso pela mãe no nascimento, ou por um aumento na pressão intraabdominal. Aqui, como vocês podem ver, nós temos duas fotos para diferenciar qual seria uma hérnia umbilical considerada falsa e uma hérnia umbilical considerada verdadeira. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui que eu estou passando com o mouse, essa hérnia é considerada uma hérnia umbilical falsa. Já essa aqui do lado direito dessa holandesa, desse animal da raça holandesa, ela é considerada uma hérnia umbilical verdadeira. Só pelas fotos, não é tão certo esse diagnóstico de hérnia umbilical falsa ou hérnia verdadeira. Como vocês vão ver mais à frente, os métodos de diagnóstico é principalmente diferenciado uma pela outra pela palpação desse local. O diagnóstico, então, da hérnia umbilical é dado por uma avaliação e por uma anamnese. A avaliação é feita uma inspeção e a anamnese é seguida de uma palpação. Ocorre um aumento de volume na região umbilical. Essa hérnia ela pode ser redutível ou pode ser irredutível. Ela irá possuir uma massa com consistência firme. Ela também pode ser indolor ou dolorosa ao animal e também pode possuir uma ulceração e uma evisceração. Para o tratamento, é basicamente um tratamento cirúrgico, então esse animal terá que ficar em jejum de 12 horas. Após isso, o primeiro passo é a iniciação de uma MPA, em seguida de uma antisepsia, também de uma analgesia. Após a analgesia, uma incisão na pele sobre o local ou duas incisões elípticas ao redor do aumento. A técnica pode ser aberta ou fechada. Após isso, uma ressecção de vísceras e também a utilização de padrões de fio de suturas e, se preciso, enxertos. Aqui então a gente tem a demonstração da antisepsia e da analgesia. Para o tratamento é iniciado um tratamento de redução fechada de hérnia por meio de excisão cutânea e enfuçamento do saco hernário, onde a gente tem o ponto P, que seria a pele, o PA, que seria a parede abdominal, e o SH, que é o saco hernário, né? Então, a redução fechada dessa hérnia
é que irá reduzir o espaço, digamos assim, um espaço morto, fazer a redução desse espaço, ligando, né, uh, essa parede abdominal que foi, entre aspas, lacerada pela hérnia. Bom, dos tratamentos, então, é feito a redução de fechada de hérnia por meio de torção, ligadura e excisão do saco herniário. Como que a gente faz isso? Faz uma incisão de pele, de cavidade, expõe o saco herniário, a gente não abre esse saco herniário, apenas faz uma ligadura ao redor dele e faz a excisão logo acima da ligadura. Essa parte que vai voltar para a cavidade, a gente fecha a cavidade abdominal e depois realiza o fechamento de pele. O próximo é a redução aberta de hérnia por meio de excisão do saco herniário. Parte do mesmo princípio, abertura de pele, de cavidade, exposição do saco. Porém, a gente abre esse saco para chegar até o anel herniário. E com isso a gente faz uma divulsão, nesses 3 pontinhos está mostrando, ao redor desse saco herniário para conseguir chegar até o anel herniário, onde a gente observa, então, o conteúdo que tem ali dentro, né? Pode ter alças intestinais e tudo mais. Então, a gente toma cuidado com isso, faz a remoção do tecido que tem ali, do tecido subcutâneo que tem ao redor, e posteriormente, então, é feita a remoção desse saco herniário, anel herniário. E após isso, é feito, então, o fechamento desse anel herniário, da cavidade de pele, para os posteriores cuidados, né? Bom, para o tratamento, então, no primeiro caso, onde é feita a ligadura, a gente pode utilizar fio absorvível sintético para essa ligadura, como o poliglactina 910. E para o fechamento, em ambas, né, tanto da cavidade, como no caso do anel herniário ou da redução de espaço morto, a gente também utiliza absorvível sintético. No caso de cavidade anel herniário, a gente utiliza a sutura de jaquetão, que é essa daqui que faz sobreposição de bordas, ou a de X, ou também chamada de sultão. Para redução de espaço morto, a gente utiliza a Wolf ou contínua simples. Já para fechamento de pele, a gente vai utilizar um fio inabsorvível, como é o caso do nylon, e uma sutura simples interrompida de pele. O tratamento pós-operatório, então, vai ser restrição ao esforço físico, para não ocorrer rompimento, né, de incência ou alguma coisa no local. Vai ser o fornecimento de antibiótico 3 dias, com intervalo de 3 dias, por via intramuscular, como pode ser utilizado penicilina ou terramicina, e de anti-inflamatório por 4 dias, também intramuscular, como é o caso da flunexina. E as complicações que podem ser, como eu comentei agora, é a deiscência e pode ocorrer visceração também. Então, o relato de caso é um animal da espécie equina, é uma fêmea de 8 meses, da raça Paint Horse, de aproximadamente 230 quilos. Como medicação pré-anestésica foi utilizada a cepromazina 1%, na dosagem de 0,1 mg por quilo. Foi feita a contenção física e sedação com éter-gliceril-glicol a 1 ml por quilo de peso vivo do animal. Como anestesia local foi utilizado 20 ml de lidocaína. Aqui a gente tem uma imagem do animal, né? Dá para a gente reparar que não é uma égua muito grande, né, de tamanho. Respectivamente, a hérnia também não é muito grande, então é o que facilita um pouco mais o desenvolvimento no caso, né? Aqui tem uma flechinha mostrando onde ficava a hérnia, né? bem embaixo. Então, aqui a gente tem uma imagem da parte da contenção física, né? Podemos reparar que foi utilizado uma escora para o pescoço, né? Para facilitar a contenção do animal e para evitar algumas lesões, né? Que pode vir a ocorrer caso ela tente levantar. Foi utilizado também cordas para fazer a contenção dos membros anteriores e posteriores, dando mais segurança para o profissional e deixando o espaço mais limpo. Aqui a gente tem uma imagem mais amplificada, né, mostrando a hérnia em si. Como eu disse antes, não é um tamanho muito grande. O
porque facilitou o desenvolvimento todo do caso. E já foi feita a tricotomia também, deixando um amplo espaço em roda dela, né? Para poder continuar com o procedimento normalmente. Bom, então, após a limpeza, né, a antisepsia do local, é feito então o procedimento anestésico local. No relato de caso em questão, foi utilizado lidocaína, né, para fazer essa anestesia local. A gente pode fazer uso de duas formas da aplicação de lidocaína. Ou a gente aplica diretamente sobre a hérnia, né, ou a gente aplica em volta, como se fosse na forma elíptica. Pode fazer uso das duas associadas também, tá? No relato de caso, eles optaram por fazer a aplicação de lidocaína externamente, né, ou seja, ao redor da hérnia, e também ela fez a aplicação de lidocaína intramuscular e subcutâneo, buscando uma melhor ação do agente, né, do fármaco, e fazer com que o animal sinta menos dor no momento da incisão. Importante lembrar que após a aplicação de lidocaína, que a gente aplica em ambos os lados no contorno, a gente deve esperar pelo menos 5 minutos para iniciar a incisão, tá? Por que a gente deve esperar? Para esse fármaco ter o efeito desejável, né, que a gente estaria buscando. Pode fazer antes, pode, mas talvez ele não tenha chegado ainda na meia-vida, né, e não tenha apresentado ainda a ação que a gente busca. Passados 5 minutos, a gente realiza a incisão. Também pode ser de duas formas, ou a gente aplica sobre a hérnia, né, bem em cima dela, ou na forma elíptica, que é o que mostra o relato de caso. Então eles optaram por uma incisão elíptica, né, ou seja, eles iniciaram na parte cranial da hérnia e foram até sentido caudal, de ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Importante lembrar que a gente tem que cuidar para utilizar o bisturi de uma forma bem leve, bem sutil. Por quê? Se a gente pegar ele de forma muito pontiaguda ou muito grosseira, a gente pode vir a romper alguma estrutura, algum vaso ou uma musculatura indesejável, ou seja, que a gente não precisaria romper nesse momento. Então, a incisão de pele do subcutâneo ela tem que ser bem delicada, né? Buscando romper aí só estruturas que a gente estaria buscando, né? Estruturas desejáveis. A hérnia, no relato de caso, ela foi classificada como uma hérnia redutível, certo? Então, como ela foi classificada por uma hérnia redutível, eles optaram por uma herniorrafia da técnica fechada. Então, após a incisão, eles iniciaram o processo de divulsionamento com uma tesoura. Normalmente é utilizada uma tesoura ponta romba-romba, né, para não ter a questão de rompimento de vísceras ou vasos, né? Mas se a gente tiver um manuseio muito dificultado, a gente pode fazer uso de uma tesoura romba fina ou até uma fina, mas sempre levando em consideração que tem que ter cuidado para não romper uma estrutura indesejável nesse momento. O divulsionamento ele é utilizado para a gente ter o quê? Uma maior amplitude, uma maior visão de como está a hérnia nesse caso, né? Nesse relato de caso. Então foi utilizado o divulsionamento para ter uma maior visão de como estava o campo. Como ela foi classificada como uma hérnia redutível, a gente tem a capacidade ou a possibilidade de empurrar novamente essa hérnia para dentro da cavidade abdominal. Um dado bem interessante é que com o passar da idade, essa hérnia ela pode vir a aumentar de tamanho. E ela aumentando de tamanho, ela pode ter o aumento do saco herniário e com isso ela fique mais grossa. Isso pode dificultar a ela se tornar uma hérnia redutível. Ou seja, o ideal é que quando eu diagnostico um animal com hérnia umbilical, eu faço essa remoção cirúrgica o mais rápido possível, porque quanto mais eu ir tardando ou postergando, mais difícil vai ficar de eu conseguir colocar essa hérnia redutível para dentro da cavidade abdominal. Nesse caso era uma potra, jovem ainda, então foi possível fazer empurrar novamente essa hérnia para dentro da cavidade abdominal, o saco herniário, né?
Na imagem de baixo, já mostra então a hérnia que já está posicionada para dentro da cavidade abdominal e ele já está fazendo o fechamento dessa cavidade. A gente pode utilizar dois tipos de sutura, né, bastante utilizados no caso. A sutura em X, ou a sultan, ou o jaquetão maio, né? A gente pode escolher ou optar por uma dessas duas. No relato de caso foi optado por uma sutura em X. Utilizando, a gente pode fazer uso de fio absorvível ou inabsorvível, né? Então a gente pode utilizar ou o nylon, que é pouco utilizado, é utilizado mais poligalactina 910, que é um fio absorvível para esse caso. Utiliza aí um fio de aproximadamente 1 ou 2, né, a espessura do fio, para ter essa sustentação do abdômen do animal. Normalmente é tracionado junto o reto do abdômen e o músculo oblíquo interno, né, para fechamento da cavidade. Se conseguir pegar todos juntos, melhor para fazer o fechamento da cavidade abdominal. Aqui então já é uma imagem depois de ter fechado a cavidade abdominal, porém ela tem um excesso de pele em volta, né? Porque como o animal teve a hérnia, a pele e o subcutâneo eles lacearam, né? Eles cederam justamente por conta da hérnia. Após a gente conseguir empurrar essa hérnia para dentro da cavidade abdominal, sobra a pele e a gente não pode fechar a cavidade, né? Ou subcutâneo com esse excesso de pele. Então é retirado o excesso de pele para então a gente fazer uma redução do espaço morto do subcutâneo. Pode ser com uma sutura simples, contínua, né, ou zigue-zague, utilizando um fio absorvível também. E depois é realizado então o fechamento da pele. Após a inversão do saco herniário para o interior da cavidade abdominal, é realizada a sutura sultan ou X para o fechamento da mesma. E logo em seguida é removido o excesso de pele para a sutura final. Como pode ver que o indivíduo está removendo o excesso da hérnia ali para o fechamento da pele final, né? É recomendado o uso de uma pomada antimicrobiana antes da sutura final. E também a realização do soro antitetânico no final da cirurgia, né? Para os cuidados da ferida, foi utilizado um spray à base de fipronil e sulfadiazina e também o prata, né? Que foi vaporizado todos os dias até a retirada dos pontos, como pode ver na imagem ali. Essa é a nossa potra da hérnia, né? Logo após a cirurgia, ela já está em estação.